A chegada da sombra. Você já sentiu que há algo dentro de você que observa tudo em silêncio? Um fragmento esquecido, um eco longínquo de quem você foi ou de quem nunca teve permissão para ser? Esse algo não grita, não se impõe, mas sussurra quando você mais deseja silêncio. Ele emerge nas entrelinhas do que você diz, nos gestos automáticos que você não nota, nos pensamentos que tenta expulsar da mente como se fossem intrusos. Carl Gustav Jung deu a esse aspecto um nome quase mítico: a sombra. A sombra não é um demônio, nem um defeito. É uma parte legítima da sua psique, exilada, mas viva. Ela é composta por tudo aquilo que, ao longo da vida, foi considerado indesejável ou inadequado. Suas emoções proibidas, seus impulsos condenados, seus desejos reprimidos. Não importa se você é pacífico, há raiva em você. Não importa se é generoso, há ganância, orgulho, inveja. A sombra é o outro lado da moeda que você aprendeu a mostrar. E mesmo ignorada, ela age. Disfarçada de instinto, ela se infiltra nas decisões mais importantes da sua vida. Você pode perceber a presença da sombra quando diz: "Eu não sei por que fiz isso." Ou quando acusa alguém de algo que secretamente teme ser. Ela aparece no julgamento, na crítica, nos erros que se repetem. Quando você sente que não está no controle, pode apostar: a sombra está ao volante. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Você não está amaldiçoado, está dividido. Metade de você vive na superfície, a outra metade vive no porão e quer ser vista. O nascimento da sombra. A sombra não nasce da maldade. Ela nasce do cuidado, do medo de perder amor, de não pertencer, de ser rejeitado. Cada "não pode" que você ouviu na infância foi um tijolo no muro que separa você da sua totalidade. Não chora, menina bonita, não se zanga. Isso é feio de falar. Com o tempo, você vai aprendendo que há partes de si que não valem o afeto que deseja receber. E então, como quem fecha uma porta dentro do peito, você as abandona. Essas partes viram fantasmas. Não porque são ruins, mas porque foram trancadas vivas na câmara escura do inconsciente. É assim que nasce a sombra. Ela é feita de tudo o que não pôde viver. Ela carrega os impulsos suprimidos, os instintos adormecidos, os talentos rejeitados, os traumas não chorados, os gritos que você engoliu para caber no mundo. O problema é que o que se enterra não morre, só se transforma. Se transforma em sabotagem, em vergonha, em reatividade. A sombra começa a aparecer quando você perde a paciência sem motivo, quando se pega fazendo o oposto do que disse que faria, quando sente raiva de alguém que parece livre demais e percebe, no fundo, que é essa liberdade que você negou a si mesmo. Jung afirmava que a repressão constante dessas forças internas impede a totalidade do ser. Você vira uma persona, um papel. Um personagem criado para agradar os outros. Mas no bastidor dessa peça, a sombra segue viva, esperando a chance de emergir. E sai reflexão de engajamento. Qual foi a primeira vez que você sentiu que precisava esconder algo de si mesmo para ser amado? Compartilha nos comentários se quiser. Ou apenas reconheça em silêncio. Esse já é um começo. A máscara e o espelho. Quando a sombra se projeta, a sombra não bate na sua porta. Ela aparece disfarçada nos lugares mais improváveis, especialmente nos outros. Quando você se irrita com alguém de forma desproporcional, quando julga com dureza um comportamento alheio, quando sente inveja, repulsa ou vergonha sem entender o porquê, talvez não esteja enxergando o outro, mas a si mesmo, projetado como num espelho distorcido. Jung nos alerta: aquilo que você nega em si mesmo aparece nos outros como destino, ou seja, a sombra se projeta. Ela cria uma ilusão em que o que é seu parece vir de fora.
A raiva que você não admite sentir, você vê no vizinho. A vaidade que esconde te incomoda no colega. O desejo que reprime te ofende no outro. É um teatro da psique. Você escreve o roteiro, mas acredita que está apenas assistindo. Esse mecanismo não é um erro, é uma defesa. O ego frágil precisa manter a imagem de que é bom, justo, adequado. E para isso precisa exilar tudo que ameace essa ilusão. Mas o preço é alto. Enquanto a sombra for negada, continuará comandando suas reações do escuro. O caminho para a libertação começa quando você percebe: o que me fere no outro talvez seja meu. Essa é uma das chaves mais poderosas para a individuação. CTA 2. Desafio simbólico. Durante a semana, observe quem mais te irrita. Em vez de reagir, pergunte: o que isso revela sobre mim? Volta aqui e me conta depois o que descobriu. Quando a sombra se vinga em silêncio. Ignorar a sombra não é sabedoria, é perigo. Ela não desaparece porque você finge que não existe. Pelo contrário, quanto mais é reprimida, mais cresce sua força, mais inteligente, mais sutil e mais destrutiva. A sombra não aceita o exílio calada. Ela sabota, ela adoece, ela grita por reconhecimento através do que há de mais humano, o sofrimento. Jung dizia: as neuroses são frequentemente o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. E o que é esse sentido, senão o chamado à totalidade, a reunião das partes partidas de si mesmo? Quando a sombra não é integrada, ela se vinga através de sintomas: ansiedade sem motivo, explosões emocionais, insônia, baixa autoestima, procrastinação crônica, culpa sem nome e mais. Ela veste máscaras, ela vira vício, vira auto-engano, vira relacionamentos tóxicos onde você repete, sem notar, os mesmos padrões de infância. A sombra não quer te destruir, ela quer ser ouvida. Mas, se ignorada por tempo demais, ela assume o leme da alma. Você começa a agir contra seus próprios valores, a repetir o que mais condenava nos outros. E quando percebe, já está longe de si mesmo. A psique é um ecossistema vivo, nada pode ser amputado sem consequências. Jung afirmava que aquilo que negamos retorna com mais intensidade, como um rio represado que um dia rompe a barragem. A sombra não aceita ser apagada, ela exige ser vista. CTA 3. Comentário de transformação. Você já viveu uma fase onde parecia estar se sabotando? Já fez escolhas que pareciam contra sua própria essência? Compartilha aqui. Sua experiência pode ajudar outro buscador da alma. Integrar. A arte de abraçar o que você temeu ser. Integrar a sombra não é destruí-la, não é purificá-la nem vencê-la. É reconhecê-la como parte legítima da sua existência. É sentar com ela, ouvir sua dor, entender sua origem, porque só assim você pode se tornar inteiro. Jung dizia que a iluminação não se alcança imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso exige coragem, talvez a mais rara de todas, a coragem de não fugir de si. Mas o que significa, na prática, integrar a sombra? Significa observar suas reações com honestidade. Significa assumir que há em você algo que quer controlar, manipular, dominar, gritar, não para se render a isso, mas para entender. Porque o que é olhado com compaixão se transforma. O que é acolhido amadurece. A criança ferida que você silenciou se transforma em força criativa. A raiva reprimida se torna assertividade. O medo não nomeado vira instinto de proteção. A sombra, quando ouvida, se transmuta em sabedoria. Integrar é fazer as pazes com suas contradições. É aceitar que você não é um ser puro e nem precisa ser. É justamente na mistura entre luz e trevas que nasce o ser humano real, o indivíduo verdadeiro. Aquele que pode caminhar pelo mundo sem máscaras, porque já visitou o subsolo da alma e voltou com ouro psíquico nas mãos. CTA 4. Convite de ação.
Hoje, escreva uma carta para sua sombra, não para expulsá-la, mas para perguntar: o que você quer me dizer? Responda no seu tempo. E se quiser, compartilhe aqui nos comentários o que ouviu. Arquétipos sombrios, os guardiões do tesouro perdido. A sombra não é um vazio, ela é povoada. Dentro dela vivem arquétipos antigos, vivos, pulsantes, esperando serem reconhecidos. Eles não são monstros, embora às vezes pareçam. São guardiões, símbolos do que você precisa enfrentar para recuperar partes essenciais de si. Jung nos mostra que o inconsciente se comunica por meio de imagens arquetípicas, figuras universais que atravessam culturas, épocas e mitologias. E a sombra, claro, tem seus próprios habitantes. O arquétipo do destruidor, por exemplo, surge quando sua raiva reprimida explode e arrasa o que você construiu. Ele parece ameaçador, mas esconde um poder de renovação. O trapaceiro, trickster, que ri de suas certezas e sabota planos, representa a inteligência criativa que desafia sua rigidez. A medusa interna, aquela que paralisa com o olhar da vergonha, é a dor congelada que precisa ser sentida para derreter. Todos esses arquétipos são pedaços do seu inconsciente, vestidos com máscaras simbólicas para chamar sua atenção. E o mais curioso, esses mesmos personagens aparecem em seus sonhos, em filmes que te marcam, nos mitos que te fascinam. Eles sussurram em metáforas aquilo que sua consciência ainda não pode dizer em palavras. Ignorá-los é perder a chance de ouro de se autoconhecer. Reconhecê-los é iniciar o processo de individuação, a jornada da alma em direção à totalidade. A sombra é um labirinto, sim, mas cada arquétipo sombrio que você encontra é, ao mesmo tempo, um monstro e um mapa. Reflexão simbólica. Qual arquétipo sombrio você sente que mais aparece na sua vida? O destruidor, o manipulador, o rebelde. Nomeá-lo é o primeiro passo para transformá-lo. A sombra no amor. O espelho das relações. Você nunca se relaciona com uma pessoa. Você se relaciona com um universo inteiro, com a história dela, com seus traumas, com seus complexos e, sobretudo, com sua sombra, porque nada revela mais sobre quem você é do que aquilo que o outro desperta em você. Jung nos alertava: a pessoa com quem você se apaixona traz à tona aquilo que você enterrou em si mesmo. Isso significa que o amor é, muitas vezes, um campo de projeções. Você não ama apenas quem o outro é. Ama também o que ele ativa em você. Ama a liberdade que ele demonstra e que você sufocou. Ama o mistério que ele carrega e que você perdeu. Ou odeia aquilo que espelha o que você mais nega em si. O outro vira palco para sua sombra. Você exige que ele seja perfeito, quando na verdade quer se libertar da sua própria rigidez. Você o culpa por te controlar, quando é você quem não sabe dizer não. Você o acusa de não te ouvir, quando foi você quem se silenciou por anos. As relações se tornam espelhos, e a dor, um reflexo daquilo que ainda precisa ser visto. Mas aqui está o portal. Toda relação é um chamado à integração. Se você acolhe sua sombra, para de projetá-la no outro. Você não exige mais que o outro preencha seu vazio. Não espera mais que o outro cure suas feridas. Você o ama como ele é, porque já aprendeu a amar quem você é, com luz e escuridão. Reflexão profunda. Qual padrão nos seus relacionamentos se repete? O que isso diz sobre partes suas que talvez ainda estejam ocultas? Anota isso. Não julgue, apenas observe. A sombra como potência, o ouro que mora no escuro. E se eu te dissesse que o que você mais teme em si é justamente o que mais te fortalece? Durante muito tempo, fomos ensinados a temer o que sentimos de feio, errado, exagerado. Mas Jung, com sua alma visionária, nos lembra: o ouro está na sombra. Sim, é no escuro que mora o tesouro.
Na raiva que você sempre reprimiu, há coragem. Na vergonha que te silencia, há sensibilidade. No ciúme que te consome, há desejo de pertencimento. Na impulsividade, há um grito por liberdade. A sombra não quer te derrubar, ela quer te devolver. Ela guarda os talentos que você abandonou para ser aceito. Guarda o seu instinto de proteção, o seu magnetismo, sua criatividade crua, sua voz original. Você não precisa se livrar dela, precisa canalizá-la, transformar o que era medo em força simbólica, dar à raiva uma causa, dar à tristeza um espaço, dar à vergonha um nome e uma nova narrativa. Muitos gênios, artistas e curadores são aqueles que tiveram a coragem de encarar a própria sombra e criar com ela. Nietzsche dançava com seus demônios. Frida pintava suas dores. Jung mapeava o próprio inconsciente em imagens vivas. A sombra, quando abraçada, se torna aliada. Ela te conduz à sua verdade mais indomada. E ali você se encontra com algo que o mundo não pode dar. A autenticidade. CTA de empoderamento. O que você sempre escondeu, mas no fundo sente que é parte da sua força. Escreve nos comentários. Não como confissão, mas como declaração de potência. O encontro com o self, a totalidade que você sempre foi. Depois de atravessar a sombra, escalar os complexos, decifrar os arquétipos, depois de olhar nos olhos dos seus próprios abismos, você chega onde Jung dizia ser o verdadeiro lar da alma, o self. Mas não se engane, o self não é o eu ideal. Não é perfeição. Não é um ser iluminado, flutuando acima da realidade. O self é um centro, é o núcleo organizador da psique. É a instância onde luz e trevas se reconhecem como parte de um mesmo todo. É o ponto onde o consciente encontra o inconsciente e faz as pazes com ele. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se aquilo que você já é. Sim, você já é inteiro. Mas precisa lembrar, precisa passar pelo labirinto para perceber que o que procurava estava no centro desde o início. O self se manifesta como símbolo, como sonho, como sensação de completude, como aquele instante raro em que tudo parece alinhado, corpo, alma, mente e mundo. É quando você para de tentar se encaixar e começa a viver de dentro para fora. É quando suas ações fluem da verdade, não da necessidade de agradar. É quando você já não culpa mais os outros por sua dor, porque aprendeu a se amar com inteireza. O self é o sol da psique, a bússola interna, o sagrado em você. E não se alcança ele por fuga, mas por mergulho. Mergulho no caos, no medo, no desejo, no vazio, até que reste só você, você inteiro. CTA de comunhão. Em algum momento da vida, você sentiu ter tocado algo maior dentro de si? Uma sensação de presença, de alinhamento, de ser guiado? Compartilha. Esse espaço é seu. A jornada continua. Você é o caminho que procura. Você chegou até aqui. Atravessou o vale das sombras. Mergulhou em si mesmo, encarou suas máscaras, escutou seus monstros, chorou com suas feridas. E agora talvez esteja com o coração pulsando diferente. Mas a jornada da alma não termina. Ela se transforma. Carl Jung jamais prometeu um final feliz. Prometeu autenticidade. Ele nos ensinou que a cura não é eliminar o sofrimento, mas dar-lhe sentido. Que não somos feitos para ser bons ou certos. Somos feitos para ser inteiros. E ser inteiro é viver em tensão. É sentir a luz e a sombra dançando dentro do peito. É reconhecer que cada queda é uma iniciação. Cada dor, uma mensagem. Cada repetição, um pedido de escuta. A sombra não vai embora, mas agora ela tem voz. Agora ela é parte. Agora você sabe. Ela não era o inimigo. Era o guia. O processo de individuação não é um destino, é um modo de viver.
É estar sempre se descobrindo, se integrando, se reconstruindo. É assumir a responsabilidade de ser quem se é, mesmo que isso custe todas as máscaras. É abrir mão da perfeição e abraçar a humanidade. Você não precisa ser iluminado, precisa ser honesto, precisa ser real, porque o mundo não precisa de mais heróis, precisa de almas despertas. E se você chegou até aqui, é porque ouviu o chamado. E agora é sua vez de chamar outros. CTA Final, chamado para a comunidade. Se essa jornada te tocou, compartilha. Envia para alguém que também esteja buscando a si mesmo. A cura às vezes começa com uma simples palavra. Olha isso.